Olá, meninos. Vamos aí para mais uma correção de atividades da sessão extra, lá da página 24 e página 25, certo? Então, nós vamos fazer aí essa correção de atividades, que fala o seguinte na questão número 1. Apresente o conceito para cada definição a seguir. E aí, o primeiro conceito, então, que ele me dá são as cavidades superiores do coração. Ele me pede, então, o conceito aí dos átrios, né? Então, os átrios são os dois locais, então, aonde agora vai receber o sangue, vindo do corpo e vindo do próprio, dos pulmões. Então, o átrio é o local, né, que agora vai receber o sangue, as duas cavidades internas que recebem o sangue vindo aí do corpo, o sangue venoso, e vindo do pulmão, o sangue arterial. A letra B fala o seguinte: cavidades inferiores do coração. Então, eu vou ter aí os dois ventrículos, né? O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que tem a função de pulsar, né? De bombear o sangue para fora do coração, o ventrículo direito bombeando para os pulmões e o ventrículo esquerdo agora bombeando o sangue que retornou do pulmão agora para todo o corpo. A letra C, tipo de sangue que passa pelo lado direito do coração. É o sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico. E a letra D é o sangue que passa do lado esquerdo do coração, vai ser, então, o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio. A letra E, proteína rica em ferro com grande afinidade pelo oxigênio. Então, eu vou estar trabalhando aí com a hemoglobina, tá? E deixando aqui, depois no final eu deixo um pouquinho aqui parado. Parte líquida do sangue, composta de proteínas, sais, nutrientes, hormônios e gases. Então, eu estou falando aí do plasma sanguíneo. A letra G já fala o seguinte: fragmentos de células. Quando eu falo de fragmentos de célula que atua na coagulação sanguínea, eu estou falando de plaquetas. A letra H, hemácias, leucócitos e plaquetas são chamados elementos figurados do sangue. A falta da capacidade das hemácias fornecerem oxigênio aos tecidos, então aí eu estou com uma anemia. E vírus e bactérias mortos ou enfraquecidos que induzem a produção de anticorpos, aí eu estou falando da vacina, certo? A questão número 2 pede para ir no esquema do coração humano, representado a seguir, identificar os componentes indicados, né? Então, eu vou ter aqui do lado esquerdo o átrio e o ventrículo, o átrio direito, lado direito, né? O átrio direito e o ventrículo direito. Do lado esquerdo eu tenho então aí o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Lembrando que o sangue chega ao coração do lado direito pelas veias cavas, superior e inferior, e o sangue ele sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar. Da artéria pulmonar ele vai aos pulmões e retorna para o lado esquerdo. No lado esquerdo ele volta pelas veias pulmonares, das veias pulmonares ele cai no átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, subindo então aí através da aorta. Lembrando também que a letra E ele mostra a válvula bicúspide e na letra H ele já vai me representar a válvula tricúspide, certo? Então, aí eu tenho toda a representação, todo o meu esquema do pulmão, do coração, né, sendo representado. Na número 3, fala o seguinte: analise o esquema da questão anterior e determine a câmara nas quais o sangue apresenta maior concentração de gás carbônico. Vão ser, então, as câmaras I e G, que vai ser aí, agora, o lado direito do coração, sendo representado pelo átrio direito e pelo ventrículo direito. Letra B. As câmaras nas quais o sangue apresenta maior concentração de oxigênio. Automaticamente vai ser o lado oposto, né? Vai ser o lado aí composto pelas letras D e F, que vai ser o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Os dois lados que vão, o lado que vai impulsionar o sangue agora diretamente para o corpo, e esse sangue tem que levar oxigênio. Letra C, vaso que sai do coração
Carregando sangue venoso é o vaso A, que aí vai ser representado, então, né, vai receber o nome de artéria pulmonar. E o vaso que sai do coração carregando sangue arterial é o vaso representado pela letra B, que, na verdade, corresponde à artéria aorta. A questão número 4 diz o seguinte: quando somos obrigados a correr para escapar de uma situação perigosa, o coração quase que imediatamente dispara. De onde parte o estímulo para que haja aumento dos batimentos cardíacos? Então, o nosso coração ele tem que trabalhar em conformidade com a quantidade, a necessidade de oxigênio que o meu corpo está agora necessitando. Então, o controle da velocidade dos batimentos cardíacos, ele vai ser realizado por um grupo de células localizados aí no átrio e no ventrículo direito, certo? Então, agora, essas estruturas que vão receber aí o impulso nervoso vindo lá do cérebro, certo? Elas vão controlar aí, então, o batimento cardíaco. Quanto mais oxigênio eu preciso no meu corpo, mais velocidade vai ser impressa aí nos batimentos cardíacos. Automaticamente, mais sangue no pulmão, mais sangue circulando por todo o corpo mais rapidamente, levando oxigênio para agora os locais que necessitam dessa maior demanda, principalmente os músculos. E a letra B, porque é importante o coração bata mais rápido quando estamos correndo, foi o que eu acabei de falar, né? Porque eu estou tendo um consumo de oxigênio maior. Nesse consumo de oxigênio maior, cabe agora ao coração e ao pulmão acelerarem aí o batimento e a ventilação, para que então eu supra essa necessidade, essa demanda de oxigênio que meu corpo está tendo. Ok? Então, aí a resposta, né? As células musculares precisam de mais energia para realizar as contrações. A liberação de energia ocorre pela respiração celular, que necessita de glicose e oxigênio, os quais são trazidos até as células pelo sistema cardiovascular. Nessas condições, é importante que se aumente a velocidade do bombeamento do sangue e, portanto, do batimento cardíaco. E a questão 5 fala o seguinte: a adoção de hábitos alimentares saudáveis favorece a vida mais longa e de boa qualidade. De que forma uma alimentação rica em lipídios pode afetar a saúde do sistema cardiovascular, né? Então, os lipídios aí, eles podem se ver que são as gorduras, né? Nós temos dois tipos, o HDL e o LDL. A gordura agora, né, representada pelo LDL, vai ser uma gordura que vai ter a capacidade de se depositar nas paredes das artérias. Então, pode provocar aí a aterosclerose, né, que pode levar a um quadro de hipertensão e provocar também os acidentes vasculares, como um acidente vascular cerebral, por exemplo, né? Então, agora, as gorduras boas, que é o HDL, já é agora a gordura que vai lá e vai retirar essa deposição de gordura nas paredes dessas artérias, e então aí vai fazer com que o fluxo sanguíneo flua novamente, correto, de uma maneira mais fluida, ok? Melhor. A questão número 6 fala o seguinte: o monóxido de carbono, CO, é um gás resultante da queima de gasolina nos motores de automóveis. Quando inalado por uma pessoa e assimilado nos pulmões, liga-se à hemoglobina do sangue, que de forma muito mais ativa do que o oxigênio. Diante disso, explique o perigo existente em se dar partida no motor de um automóvel no interior de uma garagem fechada. Então, quando o motor vai começar a funcionar, ele vai liberar muito monóxido de carbono no ambiente. E como o local é fechado, o monóxido de carbono, ao entrar em contato com as vias aéreas, vias respiratórias, vai ter uma preferência agora, vai se ligar com muito mais facilidade na hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então, a pessoa ela passa a ter uma asfixia. Isso acontece em muitos acidentes em garagens, principalmente nos Estados Unidos, quando você tem aquelas garagens fechadas, né? Então, geralmente, os motoristas chegam e cansados ou alcoolizados, né? Chegam, entram nas suas garagens, as garagens fecham automaticamente, mas eles dormem ainda dentro do carro com o carro ligado. E isso libera muito monóxido de carbono,
que inala, a pessoa inala, é um gás que não vai ter um cheiro característico, tá? Não tem uma coloração, então a pessoa inala aquilo, automaticamente desmaia por falta de oxigenação e já desencadeia na morte. Então é um grande perigo o monóxido de carbono. Teve até o ano passado aí relato de uma família que aconteceu isso e morreu, uma família brasileira que estava viajando, não me lembro para qual país agora, que passou por esse problema de ter uma liberação de monóxido de carbono dentro do apartamento, eles foram asfixiados, né? Já vem um desmaio imediato, sem você sentir cheiro de nada, você desmaia, e aí o monóxido de carbono se liga à hemoglobina na hemácia e falta oxigênio no corpo e desencadeia, então desenvolve a morte. 7. Ao receber o resultado de um hemograma, exame de sangue, que traz a contagem de células sanguíneas, um rapaz descobriu que havia aumentado a quantidade de leucócitos em seu sangue, os glóbulos brancos, né? Consultou então o médico que lhe explicou a provável razão desse aumento. Qual teria sido a explicação dada pelo médico? Se eu estou com excesso de glóbulos brancos, que é a defesa do meu organismo, significa que eu estou tendo alguma infecção. Então, quando os leucócitos aumentam, geralmente eles estão aumentando para tentar destruir, neutralizar algum corpo estranho que se encontra no interior do meu organismo. Questão número 8. Explique a afirmação: enquanto vacinas são usadas na prevenção de doenças, soros são empregados no tratamento. As vacinas, elas são usadas, né, para promover a imunização das pessoas. A vacina, ela te injeta, por exemplo, um vírus, aí um vírus defeituoso, atenuado, e ensina o seu corpo a como se defender dele quando se deparar com ele aí no ambiente. Já o soro, não, o soro ele traz os anticorpos prontos já para destruir aí o determinado determinado agente infeccioso que se encontra no nosso organismo, como por exemplo, depois de uma picada de uma cobra, você toma o soro antiofídico. O soro já traz agora, tá, os anticorpos necessários para destruir os agentes que estão causando aí, né, os determinados antígenos que estão causando dano ao nosso organismo. Questão número 9. Certos profissionais, como dentistas e professores, são mais suscetíveis à formação de varizes. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque as nossas profissões, né, ficam sempre com as pernas na posição vertical e durante um tempo muito grande, muito tempo em pé. Balconistas também sofrem muito com isso. Além disso, os profissionais geralmente ficam imóveis, fato de dificuldade que dificulta ainda mais o retorno do sangue pelas veias, porque quando você se movimenta, a contração dos músculos faz com que o sangue circule melhor. Por isso que os médicos geralmente indicam muitas caminhadas para melhorar a circulação das pessoas. E a letra B. Por que motivo varizes ocorrem com maior frequência nas pernas? Né? Porque são as extremidades do corpo, como os pés, nas pernas, o trabalho do retorno do sangue, ele é mais difícil de ocorrer, né? Ele está lá embaixo e tem que romper aí a ação da gravidade para que esse sangue chegue novamente ao local correto do coração, bombeado e tudo mais. Questão 10, última questão, compare o sangue com a linfa quanto ao sentido da circulação no organismo, né? A linfa circula sempre na direção ao coração, enquanto o sangue circula tanto na direção do corpo como do coração. Letra B. A composição da linfa. A linfa é constituída por um líquido, né, que vai banhar as células, geralmente água, sais minerais, nutrientes, e possui apenas um tipo de célula, que são os glóbulos brancos, chamados leucócitos. O sangue já é um plasma e tem os elementos figurados, né, leucócitos, glóbulos brancos, as hemácias, né, aí eritrócitos, né, ou células vermelhas, e as plaquetas. E a letra C, a velocidade e a pressão com que circula. A linfa circula com uma velocidade baixa e a pressão também é baixa, porque ela não vai ter o coração aí para estar bombeando diretamente. Já o sangue vai circular com uma maior velocidade e uma maior pressão. Então, meninos, essa foi a correção, certo? Das páginas 24 e 25 da sessão extra, ok? Beijão e até mais.